Olá, tudo bem? De novo aqui no Café com Bolo, trouxemos hoje nosso ilustre desembargador, Dr. Ali Mazloum, grande amigo e um homem muito respeitoso. Tenho orgulho de chamá-lo de amigo e ter conhecido há quantos anos? Já uns 15, 20 anos, sei lá. Mais 20 anos, mais de 20 mais, anos. mais de 20 anos. E do meu lado aqui, como sempre, Dr. Marcelo Lazuri, grande amigo. Vamos aqui no Café com Bolo. É isso aí. Bom, boa noite a todos, né? Prazer recebê-lo aqui, excelência, né? Vou tratá-lo como doutor para deixar o papo mais informal. Fique à vontade, se quiser deixar como informal. É uma honra, a gente quer aproveitar aí todo o seu conhecimento. Sabe que o currículo dele é impressionante, né, Ali? Eu sou suspeito, porque ele sabe o quanto que eu admiro ele, então aprendi muita coisa com ele. E é isso, agora a gente precisa tirar algumas coisas dele, né? O tempinho que a gente tem. Então, vamos aproveitar. Doutor, contra ou favor a saidinha? Eu sou contra. Só que hoje o problema é o seguinte: se você proíbe a saidinha, no dia seguinte estouram rebeliões em todas as penitenciárias do país. Então é um problema grave. A saidinha ainda poderia até ser pensada para crimes mais leves, para criminosos mais do jeito que é hoje, quer dizer, traficantes, chefes de organização criminosa. Eu sou o contrário. Tanto é que em todas as saidinhas, se a gente for prestar atenção, tem as consequências do dia seguinte. Ou alguém foi assassinado, ou roubos, ou aquele que saiu não quer voltar. Então é um problema. Mataram um policial aí, né? Mataram um policial outro dia. Em Minas Gerais. Mas eu queria, é coisa de juiz, é vício. Sim. Eu queria, antes de mais nada, cumprimentar vocês. Sim, não, mas vamos lá. Cumprimentar o Ali, um grande amigo. Parabenizar por esse podcast. Eu acho que é uma iniciativa muito importante, muito eficaz para transferir conhecimento, para debater assuntos importantes. O Marcelo Lazuri também, obrigado. Um grande abraço, um amigo também. E eu fico feliz de estar aqui falando com os seus internautas, né? Exato. E tentar ser útil de alguma forma. Espero que eu seja útil, seja uma conversa que tenha realmente ganhos para a sociedade. Eu acho que esse é o nosso objetivo, né? Sim. Muito legal. A gente que agradece. Eu sei que quanto vocês são ocupados, também você tem a sua família, mora em Guarulhos, trabalha em São Paulo. Agora já ocupa o cargo de desembargador. Desembargador federal. Desembargador federal. Então, eu sei que é uma oportunidade ímpar. E, doutorado, eu quero te falar que, desde o começo, o senhor era um nome top, né? Que eu falei que a gente precisava trazer. Na lista dos primeiros. Mas bacana. Aí eu sei que você estava ocupado, daí você teve que viajar, né? Então a gente quer aproveitar aí o que der para tirar do senhor, nós vamos tirar. Vamos tirar. Mas não é para me prender, tirar conhecimento, não vou tirar... não, tirar minha carteira, isso aí eu nem tenho. E doutor, assim, a atuação do juiz, né? O senhor escreveu, inclusive, sobre isso, né? E desde o início foi um crítico ferrenho à questão da Lava Jato, né? Essa superexposição do juiz, que depois se tornou até... esses juízes acabaram largando a magistratura para terem cargos políticos, né? Queria que o senhor falasse um pouquinho a respeito disso. O que o senhor entende da função do juiz, né? Da discrição? O juiz, eu estou há 31 anos na magistratura. Antes disso eu fui promotor de justiça e antes disso fui delegado de polícia. Sim. Mas realmente a minha vocação, eu percebi que estava voltada ao cargo de juiz. Eu comecei como juiz federal e estou aí há 31 anos. E eu digo que o maior predicado, o maior atributo do juiz realmente é a imparcialidade. O juiz ele não pode ter time de futebol,
torcida, partido. Então ele ora julga, às vezes, em favor desse lado, ora julga a favor daquele lado, e ele sempre vai ser criticado. Mas ele tem que manter a sua imparcialidade. Ele precisa ter técnica, mas, acima de tudo, ele precisa ter humanidade e para julgar de forma correta. Porque a nossa função, o que é? Distribuir justiça, fazer justiça. Então, quando eu percebi como a Lava Jato estava sendo conduzida, e eu, com a minha experiência de 31 anos, eu vi que tinha coisa errada. Eu fui talvez um dos primeiros a escrever artigos criticando a Lava Jato. E isso, inclusive, me custa, são críticas, as pessoas não aceitam, as pessoas estavam completamente seduzidas pela Lava Jato, essa é a verdade, mas ali era possível visualizar um juiz atuando de forma parcial. Isso, para nós, pelo menos com o nosso feeling, a gente percebia isso, e não havia dúvida de que havia vamos dizer assim, um conchavo, uma promiscuidade entre juiz, Ministério Público, polícia, e naturalmente isso acaba levando sempre para uma injustiça. O julgamento não vai ser um julgamento correto. Então, a gente que pauta a nossa vida buscando justiça, fazer a coisa certa, eu senti que eu não podia ficar calado, e eu realmente fiz críticas e mantenho até hoje. E a história mostrou a verdade, né? Sim, sim. Verdade. Tanto que com os vazamentos aí do Intercept, né, foi onde mudou tudo. A tal tudo. Da Vaza Jato, né, mostrou exatamente. As conversas, os conchavos, os acertos. Doutor, o senhor... Eu quero deixar você perguntar mais. Obrigado. Doutor, o senhor escreve há muito tempo sobre lavagem de dinheiro, sobre organização criminosa, né, sobre o combate ao crime do colarinho branco. E o senhor também é muito crítico, porque a função, né, do magistrado, que nesse episódio da Lava Jato se confundiu muito. A gente tem, né, o juiz de garantia, né, o juiz que participa, mas porque o sistema de justiça nosso exige, para deferir, né, um mandado de busca, uma interceptação, esse juiz mais próximo, e o juiz que vai julgar, ele precisa estar completamente neutro, né, para não estar contaminado. É esse o modelo que seria o mais correto para esse tipo de crime, que é tão difícil e tão necessário no nosso país, né, o crime do colarinho branco? Bom, eu acho que dá para a gente desenvolver bem esse assunto, Sim. Mas vamos procurar resumir aí. O nosso sistema atual, é assim, começa uma investigação na polícia, no Ministério Público, e aí quando é preciso tomar alguma medida invasiva que viole um direito do cidadão, direito à intimidade, aí eles vão buscar isso com o juiz. Então o juiz começa a participar já desde a investigação. Então ele faz quebra de sigilo bancário, decreta prisão, decreta busca e apreensão, decreta a interceptação telefônica. E aí, assim que essa investigação termina, o Ministério Público faz a acusação formal, que é a denúncia. Aí esse mesmo juiz recebe a denúncia, conduz o processo e julga. Então, se eu inclusive estava em Portugal fazendo o meu mestrado e eu ali expus como que era esse modelo de justiça nosso, eles ficaram horrorizados. Mas como o mesmo juiz que decretou a prisão lá atrás, que decretou essas medidas, tem condições de julgar? Mas esse é o nosso sistema desde a descoberta do Brasil. E agora, recentemente, nós tivemos a lei que criou o juiz de garantias. Então agora sim, isso vai passar a vigorar esse ano, inclusive, ainda não está em vigor. O juiz de garantias é que vai tocar essa parte da investigação, terminou ali a investigação, aí vai para o juiz que vai realmente julgar. Então eu acho que esse é o sistema ideal, para todos os casos, não só para crimes do colarinho branco, todos os casos. mas para todos os casos, porque aí o juiz fica mais isento.
Porque imagina só, um juiz que tomou todas aquelas medidas drásticas contra uma pessoa, decretou prisão, decretou quebra de sigilo. Será que depois ele consegue realmente, de forma imparcial, absolver essa pessoa? Ou ele vai falar, pô, eu vou, depois de tudo que eu fiz, eu vou absolver, amanhã pode até sobrar para mim. Então, assim, a gente tem esse grande problema, eu acho que é um defeito do nosso sistema e que agora vai ser corrigido. Eu procurei sempre me manter imparcial. Eu sempre entendo que tive condições de julgar. Eu comecei a investigação, eu julguei, já teve casos que eu decretei prisão, depois eu absolvi. Então eu não tive problema, mas a gente sente que muitos juízes, especialmente os mais novos, eles têm essa dificuldade. Exatamente. Vamos lá, que você está cheio de perguntas que eu estou te vendo aí. Doutor, falar um pouquinho sobre STF, né? O pessoal hoje sabe o nome dos ministros do STF, mas não sabe os jogadores da seleção, né? É verdade. A população está muito tentando entender, criticando, né? E eles são indicados pelo presidente da República, né? A gente, desse quadro de polarização que a gente está vendo, a gente vê que os presidentes estão muito focados nessa indicação e né, seja de um lado por uma questão de ideologia, de costumes, né, do outro lado de forma igual. E a nossa Constituição garante, né, a independência dos poderes. Esse modelo, o senhor entende como correto? Existe uma outra forma? Se fala muito do juiz de carreira, se critica muito também a questão do quinto constitucional, né, com a participação da OAB, né, da Ordem dos Advogados, do Ministério Público. O que o senhor entende como melhor e a gente ter um judiciário mais independente? Não, eu acho que o nosso sistema, vamos começar com o Supremo Tribunal Federal, é um sistema bom, inclusive é o sistema americano. Uhum. O juiz indica lá a pessoa para ministro do Supremo, aí ele é sabatinado pelo Senado e aí depois é nomeado ao cargo de Supremo. E lá nos Estados Unidos, depois não tem limite de idade. Ele vai até sua senilidade. Nós já tivemos casos de juiz que ficou gagá e continuou lá no Supremo. Aqui é um pouquinho diferente. Aqui o juiz indica, o Senado sabatina, nomeia, só que ele só pode ir até os 75 anos. Sim. Então, naturalmente, se ele nomear uma pessoa muito nova, como é o caso do Toffoli, do Alexandre de Moraes, que entraram novos para o Supremo, eles vão ficar bastante tempo. Eu acho que o sistema é bom. Nos Estados Unidos, o Senado realmente reprova candidatos. Lá nós temos histórico de... Aqui nunca se reprovou um candidato. Então talvez a gente teria que dar uma melhorada nesse sistema da sabatina. E eu sou a favor do mandato de 9 a 12 anos do ministro Supremo. Eu acho que devia ter um limite de tempo, como é na Europa, como é em Portugal, na França, eles ficam por um período só no Supremo e saem depois. A gente aqui vai até os 75 anos de idade. Mas, doutor Ali, desculpa cortar. A questão de alguém ser nomeado para o Supremo, mesmo não ter tido experiência de julgar, de ser juiz, me soa um pouco equivocada, vai. Aqui os requisitos que a Constituição Federal exige é que ele tenha notório saber jurídico. Tenha mais de 35 anos e notório saber jurídico. Então você tem juristas, por exemplo, que nunca foram juízes e acabam sendo ótimos ministros, né? Nós temos o caso do Celso de Mello e outros. Tivemos juiz de carreira já, como foi o caso do César Peluso, foi um ótimo ministro também. Agora, realmente, o problema é quando se politiza muito. Ele não tem notório saber jurídico, mas é muito próximo ao governo. Então aí a gente vai ter um ministro, vamos dizer assim, fraco, né? Então isso não é bom. Agora, colocar só juízes de carreira, eu penso que pode ser complicado. Eu acho que vai politizar muito o judiciário. Uhum. E
Eu não sei. Eu acho assim que essa vinda de advogados e membros do Ministério Público também, ela acaba oxigenando o judiciário, que é o caso do 5º constitucional para os tribunais. Então, todos os tribunais, 1/5 das vagas tem que ser reservada ora ao Ministério Público, ora ao advogado. Eu acho que isso acaba oxigenando. Nós temos ótimos advogados que entraram para o tribunal e se mostraram muito bons julgadores. Eu acho que o sistema assim não é ruim. A gente só precisaria aperfeiçoar esse sistema de sabatinas que eu disse no Senado e talvez para o Supremo colocar um limite de tempo, um mandato de 12 anos, acho que seria suficiente. Que tem projeto de lei a respeito disso, né? Tem projetos, tem... Eu tive a oportunidade de falar com o presidente Pacheco quando estava em Dubai, nessa missão. Presidente do Senado. Presidente do Senado, E ele comentou sobre isso, conversei com ele, eu fui brincando com ele, ele falou, pô, presidente, ficar atrapalhando meus ministros do Supremo aí, incomodando os caras e tal. Na brincadeira, ele falou assim, não, eu acho que o mais importante é realmente a gente ver a questão do mandato, 10 anos, 12 anos, né, e ajustar, né, porque estava tendo muita decisão monocrática e tal, né. Muito conflito entre o legislativo e o judiciário, eles estão né? colocando impondo limitações às decisões monocráticas. Está restringindo o poder do Supremo. Eu acho que, de certa maneira, não está, não. Eu não sou contrário, não. Porque se admite a urgência, né? Em caso se admite, e aí leva para o plenário. Porque também são aquelas liminares, as monocráticas, são aquelas ações de governo praticadas ou pelo Congresso ou pelo presidente da República. Então eu acho que como de certa maneira, uma interferência de um poder no outro, eu acho que seria mais prudente que o colegiado mesmo julgasse aquelas liminares. Então eu não sou contra. Eu não acho que está reduzindo poderes do Supremo. O Supremo tem muito poder. É o órgão de cúpula do Poder Judiciário. Tem atuado bem, talvez alguns exageros, né? A gente tem ouvido muitas críticas, mas, de um modo geral, eu acho que o Supremo Tribunal Federal ele segurou a barra da democracia aqui no Brasil, viu? Segurou. Eu acho que sim. Sem dúvida, sem dúvida. Tava perigoso. Tava. Isso não tenho a dúvida. O Estado policial crescendo, né? Sabe que depois da Lava Jato, eu já falei isso aqui algumas vezes, depois da Lava Jato, que a gente chamava do efeito Sérgio Moro, não sei se você ouviu esse termo, deve ter ouvido. Então, de repente, a gente sentia os juízes diferentes, mais pesado, numa simples ação trabalhista, por exemplo. A caneta estava mais pesada. E nesse momento entrou Michel Temer e o delegado da Polícia Federal também entrou dentro do frigorífico, lembra a operação da carne fraca? E aquilo foi uma desgraça, porque 4.800 frigoríficos foram investigados, utilizando 1.100 homens da Polícia Federal, né, agentes da Polícia Federal. Só encontraram suspeita em 20, em 3 ou 4 encontraram alguma coisa de concreto. As operações midiáticas, né? O cara queria aparecer na televisão. O cara queria virar Sérgio Moro. Eu fui muito crítico a essa operação, carne fraca, inclusive, porque foi justamente a época que o Brasil estava superando, inclusive, Estados Unidos na produção de carne. Ele estava assim numa... Então eu até entendi que aquilo lá era uma ação externa, viu? Eu tenho lá... Não é teoria, né, da conspiração. Mas eu não vi razão, porque não encontraram nada. Eu lembro que encontraram alguma coisa de caixa de papelão. Então, na verdade não é isso. Não foi bem isso, né? Não, num frigorífico. Não, doutor, sabe quando eu ouvi esse áudio? Primeiro que eu reconheci a voz. Que é um gerente de uma fábrica, que era muito amigo meu, trabalhou em grandes nomes de empresa. Eu conheço toda a produção, né? Eu sou do agro, sou do frigorífico já desde os meus 14 anos. Meu pai me mandou trabalhar no frigorífico quando eu tinha 14 anos.
Então eu conheço cada ponta. E na hora eu entendi o que o homem falou. O gerente fala com... Um supervisor fala com o gerente da fábrica e fala que a máquina de encaixotar de papelão para embalar o que é chamado de CMS, carne mecanicamente separada, mas sobrou lá osso, sobrou carne no osso lá, do frango. Então tem um processo de moagem que tira a carne de um lado e o osso do outro para fazer embutidos, linguiça, salsicha, essas coisas. E sai nos blocos assim, né? Desculpa, ele informou que a embaladora de plástico, que faz o plástico, estava com problema, deu algum problema. Então ele, a fábrica é assim, o cara fala gritando e correndo. Sim. Vai lá no CIF no veterinário do Ministério da Cultura, do Sistema de Inspeção Federal, e pede para ele autorizar no papelão. Para usar, em vez de embalar embalar no plástico, para embalar no papel. Ele falou, se ele não autorizar, eu vou ter que jogar fora tantas toneladas. É isso, porque se ele não coisa que tem o prazo para embalar, senão ele ia ter que jogar fora. Essa conversa virou... Me fala como uma operação com 1.100 homens foram incapazes de ouvir aquele negócio e investigar de forma adequada. Eu vou falar uma coisa, doutorado. Esse homem morreu. Estava no telefone, ele estava com câncer. E ele passou tanto desgosto por causa daquele áudio que ele se entregou. Ele foi morrer. Ele não quis mais saber de nada. E eu conheço o irmão dele até hoje, um grande homem e tal. Todas as vezes que eu vejo ele, dá dó, porque ele parece irmão gêmeo. E o homem foi morrer de desgosto lá. É um problema. Porque o agente achou bonito entregar para a Globo o áudio. Porque... esse é o grande problema das operações, que eles entregam o áudio que deveria ser uma coisa sigilosa para a imprensa, entregam... Mas eu deve até imaginar, se o Sérgio Moro fez, por que eu não posso fazer? E o que vocês colocaram, eu acho que a gente viveu uma época assim que todos queriam ser Sérgio Moro. Eu até escrevo um artigo. Hoje nós temos Sérgio Moro de saia, Sérgio Moro de bermuda. Eu escrevi um artigo, eu não lembro, mas eu coloco isso. Hoje nem Sérgio Moro, ninguém quer ser mais Sérgio Moro. Hoje ninguém quer ser, né? Porque a verdade apareceu. Você lembra quando começou? Bom, ninguém quer ser marreco. Tinha uma novela, Rei do Gado. Lembro. Todo mundo gostava de ser chamado de Rei do Gado. Chique. O cara era o máximo. Aí a mulher dele trai ele, né? Ninguém mais quer se chamar. Queria ser. Não, Rei do Gado não. Né? Mudou. Não, mudou não. Não sou Rei do Gado, não. É a mesma coisa do Sérgio Moro. Até ontem eu queria ser o Moro. Hoje acabou o negócio. Acabou. E ele sofre aí hoje um processo eleitoral que ele pode ser cassado, né? Por mim, é que eu não sou juiz, nem advogado, mas eu acho que até para o leigo dá para ver aquilo que o senhor disse. Ele brincou de ser juiz, brincou. Você vê, eu lembro que quando vem aquela coercitiva que ele mandou no Lula, o Lula já tinha falado, estou disposto a depor, quando vocês quiserem, falava 1000 vezes. Mandou uma coercitiva, o cara não tinha recusado de depor. Não, foi totalmente ilegal. O Supremo reconheceu a ilegalidade da busca. Né? Aquilo era muito pesado, aquela operação era muito pesada. Da condução coercitiva. Né? Eu tenho umas perguntas também, você vai deixar? Fica à vontade, lógico. Ele está falando comigo já há alguns dias, eu vi tal coisa na internet, será que ele pode falar, não sei o quê? Eu estava conversando com ele. Tem umas coisas legais para contar. Eu queria que você me explique. Pode falar sobre algum caso? Posso. Eu estava no carro, apesar de a gente ser da mesma comunidade, eu só ouvia falar dele e do irmão dele. Meu pai em casa fala assim, olha, a gente tem uns 2 meninos lá, os caras são bons, graças a Deus, eles tem 2 meninos que virou juiz e tal, juiz federal, aquela coisa assim. Aí, resumo, aí um dia eu estava assistindo a Rede Globo, sei lá o que é, aí aparece o doutor Ali, o doutor julga um empresário a pagar 50 mil reais, se eu não me engano, para um fundo de ajuda social. Então, em vez dele tomar uma pena, um puxão de orelha, preso, sei lá o que for,
obrigou ele, em vez de pagar uma multa, ele tinha que pagar alguma coisa para... Eu vi também. Você viu isso aí, não? Não, eu vi outro caso que o doutor, em uma entrevista, fala que nas condenações de traficantes ele impõe, né, essa multa para o auxílio ao tratamento, né? Também, Ao também. tratamento. Porque quando você falou logo no início aqui da saidinha, né, doutor? O problema é muito mais complexo, né? A saidinha a gente só antecipa um problema que vai vir lá na frente, porque quando ele cumprir a pena, esse cara vai voltar revoltado, porque a gente precisa, lógico, punir os nossos índices aí de violência, né, de roubos, são alarmantes, a população não tem mais tranquilidade de sair nas ruas, só que um dos objetivos da pena é reeducar, e a gente não reeduca. Não. Né? Então, o que a saidinha faz? Ela antecipa, porque é um período de teste, esse cara já está no semiaberto, ó, vou te dar uma oportunidade, né? E a gente tem índices aí, ou crimes graves, que quando esse cara cumprir a pena, o juiz não pode segurar, né? Você tem que mandar embora, cumpriu a pena dele. Mas a saidinha é para todo mundo? Não, ela tem requisitos. Por exemplo, criminoso de alta prioridade... Se ele estiver no crime de semiaberto, aí normalmente ele é contemplado com a saidinha. Mesmo um crime hediondo, só que os Ele prazos já, são já maiores. progrediu, né? Ah, Ele já foi para o progrediu. semiaberto. Isso. Então é como o Marcelo colocou, ele é uma preparação para que ele volte ao convívio social de forma normal, mas não é isso que está acontecendo. E realmente a finalidade da pena é ressocializar, ela é retributiva, é o castigo, mas é ressocializar também. E nós, até hoje, nosso sistema penitenciário não alcançou esse objetivo. O nosso foco é só prisão. Prisão onde a é gente castigo. precisava discutir castigo. melhor isso, né, doutor? É que parece que é uma coisa que não dá voto, né? Então ninguém se preocupa, Sim. o político não se preocupa Eu com achei isso. que depois do Bukele, todo mundo ia tudo o Bukele lá do Salvador lá, sabe? O Bukele colocou 60 mil pessoas presas de uma vez lá. Foi. Acabou com o lugar mais perigoso do mundo, ficou o lugar mais seguro. Ficou mais seguro. Cara, Agora a gente deixa aqui as pessoas presas, com acesso ao celular, eles ficam praticando crime de estelionato lá dentro. Com visita Né? íntima, Sem o comandando ofício. o crime organizado lá Comandando de o crime dentro, esse é o pior. eu não entendo, quando eu passo indo pro aeroporto, tem aqueles dois presídios. Meu celular para de funcionar. Ali é o Marrei, né? O meu celular para de funcionar, porque o deles não continua funcionando, doutor Alho. Entendeu? É azar, viu? Mas é interessante essa questão que você colocou, Alisson, eu queria só retomar, porque assim, às vezes não é só ficar punindo, impor pena de prisão, às vezes você mexer no bolso, mexer no emocional do preso, como era o caso do empresário, que eu passei a condenar, isso foi coisa de 2003, 2004. Uma coisa assim. Eu condenava o empresário, uma sonegação fiscal, e impunha a obrigação de ele pagar uma pena pecuniária ao Fundo de Combate à Pobreza. Então eu tinha mais ou menos parâmetros, era de acordo com o tamanho da sonegação, eu estipulava o valor da pena pecuniária. E você sabe que muitos empresários, eu lembro, eles elogiaram eles gostaram. Falam, pô, eu estou fazendo uma boa ação. Eu cometi um erro e estou agora fazendo uma boa ação. Sim. Aí eu comecei a fazer também outros crimes. No caso do tráfico, ele tinha que pagar para tratamento do viciado. E foram, assim, ações pioneiras. Eu tenho muito orgulho desse trabalho que eu desenvolvi na primeira instância, né, como juiz federal. E, graças a Deus, ela teve sequência. Teve colegas que começaram a fazer o mesmo e a coisa se espalhou, né? Foi muito interessante naquela época. Bom. Eu lembro do seu comentário que você estava falando que o crime, para um crime mediano, não sei como que chama, mediano, tem penas mais brandas do que era o crime mais leve. Vamos dizer que não estava claro essa... isso? A gente tem um problema no Código Penal que ele é constantemente alterado.
Aí você pega, então não há uma coisa assim sistemática. Um escalamento. Aí eles erram. Hoje, por exemplo, uma pessoa que importa um Citotec, que é as mulheres usam como abortivo, ela pode pegar uma pena de 10 anos. E o homicida, a pena dele é de 6 anos. Então, Inicial. qual a lógica nisso? Eu vi alguém falando que se o cachorro vir morder, O Magno Malta, né? É, Como o estava Magno se Malta. discutindo, né? é melhor a matar o reforma. dono do Ele falou, cachorro do que o cachorro. Bate no Cachorro. dono, não bate no cachorro, né? A gente tem algumas coisas aí que estão mal formuladas no código. Ele sofreu muita costura, Muita costura. então é uma coxa de retalhos e a gente precisa talvez... E o código é de 40. Está na hora de talvez estudar uma nova legislação penal. A legislação precisa ser atualizada, né? Precisa ser atualizada, Doutor Ali, sobre aquelas questões que você estava me contando dentro do carro lá, sobre Algumas coisas engraçadas, outras... Ele estava me contando uns julgamentos lá que tinha... Você sabe que eu estava lá interrogando a acusada e ela tinha dificuldade de falar. Mas como? Pode repetir? E ela repetia e tinha dificuldade. Então o problema estava, parece que na dentadura dela. Ela estava respondendo por crime de estelionato. Aí eu, de tanto pedir para ela repetir, chegou uma hora, ela arrancou a dentadura no meio da audiência e falou: doutor, o senhor é um pedaço de mau caminho. Aquilo me constrangeu de uma maneira na hora, mas depois eu caí no riso. Você vai fazer o quê? Sim. Então são coisas engraçadas que ocorrem lá. Tivemos um outro caso de uma mula de tráfico. Ela levava a cocaína dentro do sutiã dela, porque ela não tinha um dos peitos. Ela acho que teve câncer, e só que ela foi pega no aeroporto com 2 quilos. Ela tinha os peitos grandes, o peito que ainda tinha pelo menos. Mas aí ela discutia muito na audiência, durante o interrogatório, que não era 2 quilos, era meio quilo. Não cabe 2 quilos não caberia no meu sutiã 2 quilos. O senhor quer ver? E começou a abrir Eu falei, não faça isso. Eu levantei até para sair da sala. Falei, eu não quero ver. Não quero ver. Então acontecem coisas assim que te pega de surpresa. Sim. E a gente tem que ter um certo jogo de cintura para não cair na armadilha, às vezes, né? E Sabe, tem casos. Sobre aquela questão do Protógenes, delegado, ele prendeu um banqueiro importante. Foi. Eu nem lembro da história, mas ele pegou um cara pesado, né? Quem que era? Era do Banco Opportunity. Opportunity, né? Era do Banco Opportunity, né? Eu prefiro não falar nomes aqui. Sim, Não. Sim. Mas houve a prisão dele na época, mas foi o juiz que decretou. Ele pediu para o juiz, o Protógenes Queiroz, era naquela operação Satyagraha. Satyagraha, isso. Ficou famosa. Isso, Aí depois essa operação se mostrou também uma operação com várias falhas. E abriram uma investigação que acabou caindo comigo na época, lá na 7ª Vara Criminal. E aí, durante essa investigação minha, a gente apurou que realmente o delegado Protógenes havia cometido várias irregularidades. E eu acabei condenando esse delegado. Minha sentença foi confirmada, inclusive, no Supremo Tribunal Federal. Foi a época que ele havia sido eleito para deputado. Eu lembro. É engraçado que eu conheci ele sabendo da Operação Satyagraha. Eu fui ser delegado Protógenes, eu gostei muito, né? Você pegou um cara que tinha bandidão aí, sei lá. Eu abracei, você é meu herói. E eu fiquei muito amigo dele, a verdade é essa, fiquei bastante amigo dele. E quando fiquei sabendo do julgamento, eu falei, poxa, mano, o que está acontecendo, né? Você vê só, né? Para mim foi uma surpresa, né? Para mim, eu tinha um imenso... O tempo que eu
eu tive contato com ele, eu tinha enorme carinho por ele mesmo, isso é verdade. A gente como não juiz, esperava, né? Não esperava. Né? Mas eu nem sei os detalhes do processo, né? Mas... como juiz a gente tem que agir, como eu falei, sempre de forma isenta, equidistante. Mas era um caso bastante complicado. Por trás disso havia uma grande guerra das telefonias, a Telecom Itália, a Telecom Brasil, a disputa pelo espaço, né, para essas telefonias. E na época, então, havia também uma espécie de fla-flu. Gente que estava a favor dele, eu falo parte da mídia. Sim. E, naturalmente, parte da população. E outros que estavam totalmente contra ele. Então, cada decisão que eu tomava, eu recebia crítica, porque sempre um dos lados ia estar insatisfeito. Então foi um julgamento que teve muita pressão da mídia, e o juiz tem que estar preparado para isso. Ele não pode se deixar levar pela pressão midiática. Eu sei que uma época não parava de aparecer algumas ações muito notórias na sua mesa. Aí eu te liguei, eu falei doutor, olha, tudo bem. Eu falei assim, mas eu acabei de ver aqui a notícia, eu falei, mas é sorte ou é azar? Só cai aqui. Eu tive dois casos importantes que eu até posso falar aqui, não tem problema, porque foram amplamente noticiados. Sim. Mas em 2019 veio para mim uma acusação contra o presidente Lula. Em 2019 ele estava preso ainda, e eu examinei aquele processo, não havia nada realmente, era contra ele, contra o irmão dele, o Frei Chico, né, e ele preso, e eu ali tomei uma decisão bastante, vamos dizer, difícil. Eu recusei aquela acusação, rejeitei, absolvi, né? E aí começou a chover críticas. Aplausos de um lado, mas críticas de outro, me chamando de petista. Esse juiz é petista, esse juiz é vermelho. Aí, algum tempo depois, em 2022, me aparece outro processo, cai na minha mesa, contra o Aécio Neves, crime de corrupção também. E eu também, analisando direito aquele caso, acabei absolvendo o Aécio Neves. Aí começaram a me chamar de... Aí era a turma do PT me criticando, eu já não era mais petista. Agora eu sou de direita, de não sei o quê, fascista. Então são críticas que vêm. Você vê nos comentários dos jornais, nas minhas redes sociais eu sempre tive, porque eu sempre escrevi muito artigo e eu gosto de divulgar. Então, mas nas minhas redes recebia mensagens, às vezes, de xingamento. Então não é fácil. Você tem que estar pronto para esse tensionamento. E o juiz ele não pode ter, vamos dizer, aquele receio ou ser muito sensível a críticas. A gente, como homem público, eu estou pronto para crítica. O importante é eu fazer de acordo com a minha consciência. Eu lembro num programa falei o nome do apresentador que vai candidato agora, como chama? O Datena. O Datena todo contente lá que o juiz botou, lascou o cara com 30 e tantos anos de cadeia, aqui não sei o quê, bababá, o cara é estuprador, o cara é matador, o cara... Pô, esse juiz é bom, né? Isso aqui. Aí foram fazer entrevista com o juiz todo, aquele menino é bom, hein? Parecia que aquele juiz lá parecia ser muito novo. E foi fazer entrevista, ele não esboçava nenhum sentimento. E a mulher falou, o Datena tá dizendo aqui, se eu não me engano é o Datena. Tá, que você é um super juiz, você colocou 30 e tantos anos. Eu falei, eu não coloquei não. Apliquei a lei. Apliquei a lei. Ele cometeu isso. E não, é o que coube aqui, e analisou. Aí o apresentador, que eu tenho quase certeza que é o Datena, falou, pelo menos você fez o seu trabalho. Ele falou, mas menino super sério. Eu falei, não. Apliquei a lei e acabou. Porque o juiz tem as suas convicções pessoais, né, doutor? Mas a gente tem que deixar de lado, aliás, nossas convicções pessoais. Você tem que aplicar a lei, né? O doutor Eduardo falou aqui na entrevista que é bom o juiz dar um tempo do julgamento para ficar, porque tem aquele primeiro momento que você, como ser humano, você sente, você
A natureza acaba te puxando para o lado da vítima, né? Calor da coisa Calor ali, da acabou coisa. a audiência, não é o momento de Não é julgar. momento de julgar, né? Preciso De esquecer um pouquinho, depois me ater às provas do que Você acontece. tem que ouvir os dois lados, ouvir atentamente os dois lados e aí pedir a Deus que te guie e fazer o melhor julgamento possível. Sabe que eu introduzi na 7ª Vara, uma época atrás, quando eu ainda era juiz de primeira instância, um modelo de julgamento que eu terminava o processo em 10 meses. E eu julgava ao vivo. Julgava o réu ali na hora, na audiência. E eu tive um caso interessante também, agora lembrando, de um sujeito que inclusive saiu na revista Veja como o maior assaltante do Banco do Brasil. Caiu na minha mão também. Aí eu julgando ele ali, dando a pena, e aí eu perguntei para ele, tá bom pro senhor a pena? Ele falou, pô, doutor, não dá para baixar um pouco? Eu falei, olha, o Ministério Público pediu 18 anos, eu estou dando 12. Não tá bom? Falou, tá muito bom, por favor, mantenha essa pena, eu não vou nem recorrer. Então eu tinha esse diálogo também, às vezes, com os acusados. Eu tinha o costume de... Eu interrogava e já dava a sentença ali na hora e conversava. O senhor pode pagar tanto? Ah, não, esse valor eu não posso. Quanto o senhor pode pagar? Então eu resolvia tudo ali na audiência e muitas vezes não tinha recurso por causa disso. Então eu matava o processo ali. Então é interessante, assim, eu acho que surgem muitos casos que você pode resolver de uma maneira pacífica. Eu, por exemplo, raras vezes sofri algum tipo de ameaça. Isso que eu ia te perguntar, sobre o risco. Raras vezes. Recentemente, um pouco antes de ir para o tribunal, eu lembro que vem uma certa ameaça, tal, mas é raro, porque eu acho que é importante para o juiz, é muito importante o juiz, aquele que vai julgar, ele ter consciência do seguinte: o bandido, ele sabe exatamente o crime que ele está praticando, qual é a pena, ele conhece o Código Penal, qual é a pena, mais ou menos quanto que os juízes estão aplicando de pena ali, quantos anos, e ser bem tratado. Eu sempre respeitei muitos acusados. Então, quando você aplica a lei certinho, ele vê que não é nada pessoal, realmente não tem risco nenhum. O problema é aquele juiz que se exacerba, que quer aplicar uma pena dura e maltrata o réu, xinga às vezes, eu já vi casos assim. Aí esse juiz está sujeito a sofrer ameaça, sim. Então, mas eu nunca tive problema, eu sempre apliquei a pena que o próprio réu já esperava. Se eu cometer crime de roubo, mais ou menos eu vou pegar uns 5 anos e 4 meses, ele sabe disso. Sabe. Então eu não tive realmente na minha carreira, nos 31 anos de magistratura, foram raras as vezes que teve alguma ameaça. Pressão sempre tem muito, especialmente quando se trata de réus celebridades ou homens públicos, aí sempre tem. Você pegou bastante... E peguei muitos casos, eu acho que eu era assim meio que azarado. Eu lembro que toda hora tinha algum caso... Sempre tinha algum caso Eu nem comigo. lembro, eu lembro, teve vários nomes. Talvez o primeiro caso, inclusive, de estupro na Justiça Federal, porque esse não é um crime federal. Mas o caso era de um crime cometido no exterior por um brasileiro. Era um artista argentino, mas era brasileiro. Ele vivia na Argentina. E a atriz era uma argentina também, uma atriz argentina. E ele veio se refugiar no Brasil. Então o Brasil tem convenções, tratados que punem. E eu peguei esse caso também. Foi um caso bastante rumoroso e até engraçado. Não sei se posso falar aqui, porque as atrizes que sofreram assédio desse acusado, desse ator argentino, diziam que ele tinha um membro muito grande. E ele cismou ali na audiência, queria mostrar que aquilo era mentira. Olha, se o senhor abrir esse zíper aí, o senhor vai preso. Ele queria abrir o zíper. Provar, né? Então também foi um caso também que me lembra, assim, me causa riso.
Cada coisa, né? É importante frisar, né, doutor, que nesses dois casos, tanto do Lula quanto do Aécio, a sua decisão foi confirmada no tribunal. Ah, sim, as né? duas foram confirmadas unanimemente pelo tribunal. Exato. Os dois casos. Exato. Doutor, eu vi também que o senhor integrou o TSE, né, Também. como auxiliar da presidência, como ouvidor. Quando foi isso, doutor? Quem era o presidente do TSE? O presidente do TSE na época era o ministro Gilmar Mendes. Normalmente. Eu não tinha amizade com ele, não tinha, mas a gente tinha um trabalho nosso muito bem feito aqui em São Paulo, graças a Deus. E ele, uma vez que veio a São Paulo, queria me conhecer e me convidou. Falou, olha, eu quero que você me auxilie lá no TSE. Eu, claro, não podia recusar aquele Sim. convite, fui para o TSE e ali eu atuei auxiliando o ministro Gilmar Mendes e aí ele até me nomeou como ouvidor geral da Justiça Eleitoral. Então Legal. toda a Justiça Eleitoral tem ouvidores e eu acabei sendo ouvidor geral. Depois que terminou o mandato dele no Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Gilmar me convidou para auxiliá-lo no Supremo Tribunal Federal. E aí também aceitei o convite, acabei ficando lá, isso em 2016, 17, 18. Atuei lá como juiz instrutor. E aí lá também peguei alguns casos bem cabeludos, né? Um deles foi do Sérgio Cabral, governador do Rio, que estava preso, né? E foi uma experiência muito boa, foi bacana. Eu gosto de Brasília. Eu lembro acho que o senhor ia voltar ao Brasil toda semana, né? Voltava toda semana. Porque a impressão que as pessoas têm, né? Hoje está muito em evidência o ministro Alexandre de Moraes, né? Que ele faz tudo sozinho, mas os ministros têm uma equipe muito, muito grande, né? Tem uma equipe de auxiliares. No caso dos ministros supremos, são 3 juízes auxiliares, eles têm direito. Eu não sei se o ministro Alexandre de Moraes até conta com mais por causa do volume de serviços dele lá. É uma outra questão que eu vi que o senhor levantou também, porque o STF é um tribunal constitucional, só que em razão, né, do foro de algumas, né, especial autoridades, ele está virando um tribunal de julgamento criminal, né, doutor? E o senhor fala sobre a criação, né, um modelo de juizado. Né? Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso, que eu achei muito interessante. Foi uma ideia que eu lancei, porque eu acho que o Supremo Tribunal Federal ele deveria se concentrar com as questões realmente constitucionais e fosse um tribunal constitucional, como são os tribunais europeus, como é o tribunal americano. Então, eu pensei na formação de uma espécie de juizado, Sim. Um juizado especial que julgaria as autoridades com prerrogativa de função, como é o caso dos senadores, deputados, governadores. Mas a gente está mexendo aí com a estrutura do poder, e isso é uma coisa muito difícil. O Supremo, por exemplo, ele de alguma maneira ele não quer também perder poder. Uhum. Então ele não abre mão dessas competências extras que ele tem. Além do controle de constitucionalidade que ele faz, ele julga matéria criminal, julga, enfim, diversas outras matérias. Sim. Seria o modelo ideal, porque o nosso Supremo, na verdade, é abarrotado de processo. Eu fiquei lá, realmente é uma coisa desumana. É muito processo. Enquanto um juiz da Suprema Corte Americana julga 100 processos por ano, aqui um ministro do Supremo julga 100 mil processos por ano. Meu Deus. É uma coisa desumana. E dá para julgar direito? Olha, tendo uma boa equipe, essa equipe muito bem entrosada com o pensamento daquele ministro, já sabe como é a linha dele, mais ou menos, até dá. Eu acho que dá para fazer um bom trabalho. Claro que alguns casos vão dar mais trabalho, é o caso, por exemplo, que nós tivemos lá do Mensalão, no Supremo Tribunal Federal. O ministro relator era o Joaquim Barbosa. Uhum. Aquilo lá foi uma experiência terrível para o Supremo, quer dizer, foi desgastante, um processo muito... Porque eles não têm aquela estrutura ou aquela experiência do juiz de primeiro grau de fazer
os interrogatórios, ouvir testemunhas, fazer a instrução do processo. O Supremo não foi feito para isso, mas ali eu acho que foi uma experiência terrível, mas o sistema, de modo geral, não quer mudar, né? Porque a gente tem um judiciário, doutor, que as pessoas reclamam muito da morosidade, né? E também não tem olhar de quantos processos tem um juiz. Nós temos processos aqui, várias criminais aqui, por exemplo, São Bernardo, juízes têm em torno de 6 mil processos. Esses dias eu peticionei para despachar na vara da Fazenda, uma das varas da Fazenda aqui de São Paulo. Aí já vem o e-mail automático: olha, pedimos desculpas, estamos com 80 mil processos. Isso na mão de um único juiz da vara da Fazenda. Isso não dá para ser. É uma coisa desumana. Desumana. Né? E aí acho que o Estado, ele olha muito a justiça como custo. Né? Agora a gente precisa de investimentos, investir na qualidade e no reconhecimento de servidores, de magistrados, para trazer também independência. E o quanto que a inteligência artificial também pode ajudar nesse processo, doutor? Eu acho que nós começamos com a máquina de escrever. Veja quantas mudanças pelas quais nós passamos. Antigamente, quem tinha um curso de datilografia era... A gente fazia. Eu fiz o curso. Eu fiz também. Era datilógrafo. Então, aí nós fomos avançando, internet, agora já estamos falando em inteligência artificial. Isso. De sons. Fica à vontade, doutor, fica à vontade. Eu não sei como é que desliga isso aqui, viu? Desligou. Mas a inteligência artificial eu não tenho acompanhado assim com profundidade, mas eu acho que ela vai acabar sendo útil, sim. Boa, né? Para aqueles casos mais padronizados, execução fiscal, casos mais... Agora, você pega um caso criminal, cada caso é um caso, não tem jeito. E a inteligência artificial não vai substituir nem um advogado, nem um juiz. Sem dúvida. Isso... Agora, eu acho que ela pode ser aplicada, sim, em alguns setores. Eu acho que ela pode auxiliar muito. Na parte operacional, né? Parte operacional. De tudo. É incrível, viu? Porque do jeito que funcionam as coisas, a gente sempre reclama. Ou a justiça julgou rápido demais, ou julgou... Ou está demorando muito, né? Ele sempre reclama. Quando eu fui para o tribunal, inicialmente eu passei por um gabinete de matéria previdenciária, aposentadoria, e eu tinha um acervo ali de 9 mil processos, ou seja, prontos para julgamento já. E ali era todos os dias os funcionários recebiam telefonemas do próprio segurado, reclamando, pedindo pelo amor de Deus. Quantos casos de segurados nós vimos lá que morreu e não viu o resultado do processo? Então é um problema grave, a questão previdenciária na Justiça Federal. Aliás, seria legal até explicar aqui para os nossos internautas, né, que a Justiça Federal ela julga questões federais. Então a matéria previdenciária que eu falei agora é da competência da Justiça Federal. Na área criminal, por exemplo, sonegação de impostos federais, crimes de tráfico internacional de entorpecentes, federal, os crimes de colarinho branco, né? E um dos maiores pontos de estrangulamento da Justiça Federal é a matéria previdenciária. Quer dizer, o Estado não dá conta administrativamente, eles vão buscar no judiciário a resposta. Só que o judiciário não consegue dar essa resposta a tempo também. Uhum. Eu costumo brincar, né, doutor? Ocorre um roubo numa agência bancária de qualquer um banco desses que a gente conhece. Aí a competência da Justiça Estadual. Aí se for o roubo à Caixa Econômica Federal, a competência vai para vocês, né? Em razão a gente pega muito lá tem muito roubo contra os Correios, tem bastante. Tráfico internacional é uma coisa assim terrível. O tráfico realmente ele cresceu muito, assim como as organizações criminosas no Brasil cresceram muito.
Então nós temos aí um problema de enfrentamento com a criminalidade, a macrocriminalidade, que precisa ser pensada, repensada. Porque até pouco tempo atrás, né, doutor, não havia nem comunicação entre os estados, né, secretarias de segurança públicas com a Polícia Federal. Justamente. Agora já se fala numa polícia ou em órgãos, uma estrutura para combate do Mercosul, né, diante dos países vizinhos aí, produtores, né, porque o crime está sempre à frente, né, o crime organizado está sempre à frente. Nós temos aí Paraguai, Bolívia, Colômbia fazendo fronteira e sendo rota de tráfico de entorpecentes e tráfico de armas. O Brasil virou rota também no tráfico de pessoas. Nós julgamos também na área federal o tráfico de pessoas. Eu tive até um caso interessante quando juiz de primeiro grau, de um menino haitiano que foi trazido para o Brasil. Esse caso acabou caindo comigo e depois nós conseguimos devolvê-lo para a mãe dele, que já vivia na Guiana Francesa. Mas foi um caso na época que deu muita repercussão, porque ali se viu que havia uma rota de tráfico de crianças e de pessoas. Que o Brasil era a rota. Sim. Até então isso foi em 2009. Então a gente começou a tomar consciência desses crimes que o Brasil passa a ser protagonista, passa a fazer parte do cenário de crimes transnacionais e que nosso sistema de repressão não está preparado para isso. Que você tá animado. Não, falar um pouquinho, né, dessa questão pessoal do doutor, que é uma família de juristas, de operadores de direito, está aqui presente com seus filhos, né? Se quiser falar sobre ele, mencioná-los aí, Ali. Quer falar dos seus filhos? Eu gostaria de falar rapidamente da minha trajetória. Sim, em homenagem ao meu pai. Sem meu dúvida. pai veio para o Brasil, um imigrante libanês, em 1950. Sim. E aqui nós somos em 8 irmãos. Eu nasci em São Paulo e alguns nasceram em Guarulhos. Eu e meus irmãos acabamos nos estabelecendo em Guarulhos. E meu pai dizia o seguinte: eu estou gravando no osso de cada um de vocês a palavra justiça. Vocês têm que fazer o que é certo. E eu acho que isso acabou realmente impulsionando alguns dos meus irmãos, eu inclusive, a irmos para a área da justiça. Então eu tenho um irmão mais velho que acabou virando promotor de justiça, eu também. Então hoje nós somos em 3 irmãos promotores de justiça, 2 foram juízes, um deles já aposentou, eu continuo no cargo, e nossos filhos, de um modo geral, ou também seguiram. Eu tenho uma sobrinha que é promotora de justiça e outros são advogados. Os meus filhos que estão aqui fazendo a minha segurança são advogados, estão já entrando no 6º ano de advocacia, estão com escritórios bem montados e seguindo aquilo que o meu pai colocou, a palavra justiça no osso, gravado. Então meus filhos atuam também na advocacia nessa mesma linha, com muita transparência, integridade, honestidade. E eles vão ser magistrado ou não? Eles não têm muita vontade, viu? Eles gostaram muito da advocacia. É mais fácil reclamar, né, doutor? É mais fácil. Você na magistratura, você vira vitrine. Todo mundo joga pedra. Então eles preferem jogar pedra também. Porque hoje a magistratura não está fácil. O volume de serviço é muito grande. E eu acho que o judiciário, de um modo geral, no Brasil, perdeu um pouco daquela aura, daquele prestígio. Dependendo do lugar que você vai, é bom nem falar que é juiz. É verdade, isso é verdade. É que eu costumo brincar com ele não gosta que chamam ele de doutor Lazori. Eu falei, você tem vergonha? Porque não, a gente está aqui, né, uma forma assim, mais descontraída. O cara tem vergonha de falar que é me advogado, colocar como advogado, às vezes eu venho de camiseta, tênis, doutor. Né? Então exige uma postura, né? E eu queria aproveitar essa questão da familiar, né? O seu irmão desculpa o nome, Cassem, o mais velho. Ele foi o primeiro a entrar para o setor público, ele foi promotor de justiça,
Depois ele foi juiz federal federal. como eu e acabou depois aposentando. Isso, e um Ele caso emblemático que ele julgou, que ficou na mídia, foi do juiz, né? Do Nicolau dos Santos Neves. Do Lalau. Eu e ele sempre tivemos essa atração por sempre casos cabeludos caiam com a gente. Do senador Luiz Estevão também caiu comigo também. Mas o dele, o caso emblemático, foi realmente o do juiz Nicolau. Foi um caso emblemático, difícil, de muita repercussão, muita pressão, né? E a pressão, quando eu falo, ela não é só às vezes da mídia, às vezes é uma pressão interna do próprio judiciário, né? Então não é fácil. Mas eu digo, eu fui professor durante 26 anos, hoje eu me licenciei porque o tribunal realmente me consome muito, mas eu procuro incentivar as pessoas a virem para a magistratura, a virem para a advocacia, a fazerem seus cursos em medicina, não pararem de estudar, Sim, porque esse é o patrimônio que ninguém pode tirar da gente, né? E tanto para a advocacia como para a magistratura, tem que estudar, tem que ler. Você sabe disso, a gente não para de ler. O último livro, sem ser jurídico, que eu li foi em outubro, né? Alice Munro é uma escritora canadense, mas assim, para mim é um privilégio quando eu consigo ler um livro não jurídico, porque a gente vive lendo livro jurídico e a todo momento tem que estar se atualizando. Então eu espero agora, eu já estou com um livro lá na cabeceira, o próximo que eu quero ler, mas para mim é uma distração realmente, porque nossa profissão é leitura, é muita leitura. Mas eu sempre incentivo meus alunos. Hoje eu tenho alunos, ex-alunos que viraram delegados, promotores, juízes, advogados, bons advogados. E eu tenho orgulho disso, acho que é bacana. Importante. É transmitir todo esse conhecimento também, né, doutor? É verdade. Eu vi que o senhor escreveu também sobre a unificação das polícias estaduais, né? Hoje a gente tem polícia militar, polícia civil. O que o senhor pensa a respeito disso, doutor? Foi um trabalho que eu fiz, um estudo, isso já tem, eu acho que uns 20 anos, viu? Faz tempo. Eu fiz palestras tanto na Polícia Civil como na Polícia Militar na época, mas eu vi que não teve receptividade. Mas eu continuo achando que a gente deveria ter um sistema de polícia único e dentro dessa carreira haveria promoções, a pessoa viraria investigador de polícia, né, mas dentro dessa mesma carreira. O modelo americano, né? É mais ou menos o modelo americano. Então eu acho que é um sistema que funciona, porque hoje nós temos duas polícias que muitas vezes não se comunicam, não se falam, disputam entre si, e quem acaba ganhando é a criminalidade. Exato. Quer dizer, quem ganha com isso? E aí a gente ainda tem a figura das guardas municipais, que às vezes muito bem preparadas, equipadas, mas que sempre vem à tona aquela questão, né? O poder de polícia ou não. Nós temos aí já julgamentos do Superior Tribunal de Justiça, do nosso tribunal, que guarda municipal ela tem que fazer o policiamento do patrimônio público municipal. Ela não pode exercer o poder de polícia, o poder de investigação, o poder de... eu acho que a coisa continua assim, apesar que teve um julgamento do Supremo dizendo que a Guarda Municipal se equipara, mas eu acho que não é nesse sentido do policiamento. Isso. É um problema. Eu preferia realmente que as guardas municipais pudessem também fazer policiamento ostensivo, preventivo. Eu acho que nós temos carência, né? Por incrível que pareça, porque a criminalidade cresceu muito. Nós somos aí ainda um dos primeiros países no número de homicídios, no número de feminicídio. Violência contra a mulher, nós somos o quarto, quinto país. Enfim, a gente ainda está patinando nessa questão do combate à criminalidade. Sem dúvida nenhuma. E o que a gente puder ter, principalmente a esquerda defende
acabar com a polícia militar, mas não é acabar com a instituição, mas com o militarismo na polícia, né? E muita gente da direita critica isso e usa até como bandeira eleitoral, fala assim, não, quer acabar com a polícia militar. Mas não é isso, é o modelo, né? O modelo da questão até disciplinar da polícia militar, que é muito rígido. E a gente tem no universo federal a Polícia Rodoviária Federal, que é uma polícia ostensiva, que usa, né, um uniforme e que não é, né, uma polícia militarizada, né? E ela, olha, pelo menos na área federal nossa, ela faz grandes apreensões de contrabando, de tráfico de entorpecentes. Ela tem feito um trabalho muito importante no país, viu? O crescimento das organizações criminosas, principalmente voltado ao tráfico de drogas, é evidente, né, doutor? Mas também o aparelhamento do Estado no combate, a questão dos scanners, também fez com que a gente aprendesse um volume muito maior. Também, né? Um volume maior. O investimento em inteligência tem que ser hoje tem que investir em inteligência. Nós tivemos uma operação, há alguns anos atrás, onde em um ano foram apreendidas 3 toneladas de cocaína. Era um grupo criminoso que agia no interior de São Paulo, e essa operação acabou desmantelando essa organização e foram apreendidos o total de 3 toneladas de cocaína. Quer dizer, isso é uma fortuna, é uma coisa absurda. E isso há uns anos atrás. Hoje, às vezes numa batida, às vezes é apreendido 1 tonelada de cocaína, vindos da Bolívia, geralmente passando por Mato Grosso do Sul, que é a rota, né? Mas o crescimento do tráfico é uma coisa assim absurda, vista a olhos nus. Infelizmente, né? E a gente precisa investir mais em inteligência. O que você colocou, Marcelo. Acho que isso aí é importante. Doutor, eu queria falar também, eu estava olhando os livros, os artigos que o senhor já publicou, e me chamou muita atenção. Eu não vou saber falar corretamente aqui o nome do artigo, mas o senhor fala o Holocausto. Se o senhor puder me completar. O Holocausto de Judeus, não, eu acho que é esse o título, porque foi em 2009 esse artigo. O Holocausto de Judeus não justifica o Holocausto de palestinos. Eu acho que é esse o nome do artigo. É isso. E o que me chamou a atenção, porque acho que o senhor também fez um artigo recentemente, acho que Conjur, né? Mas a data, exatamente a data. O senhor estava falando isso em 2009. 2009. E a história se repete. Eu falei do genocídio na época em 2009 e do genocídio de palestinos, e agora escrevi um artigo eu acho que foi novembro de 2023, faz coisa de 2 meses, sobre esse conflito. E eu faço, não é uma análise assim emocional ou política, mas é uma análise jurídica. Sim, doutor. Uma análise jurídica. E ali, sem dúvida nenhuma, os fatos falam por si sós. Há um genocídio em curso. E eu falo da desproporcional reação do Estado de Israel a esse ataque que ocorreu no dia 7 de outubro. E ali mostro juridicamente, eu procuro demonstrar isso, numa análise da Convenção de Genebra, Estatuto de Roma, a própria legislação interna nossa, que é antiga, de 1956, a legislação de genocídio, mostro que o que está ocorrendo lá é um genocídio. Isso não há dúvida nenhuma. Tanto que houve a denúncia agora, né? Deixa eu perguntar, o senhor assistiu como é que fala lá, o Tribunal de Haia lá, acusação e defesa da África do Sul. África do Sul, né? Foi bem pesado o dia lá. Né? Acusações e ali foi um dia conturbado para eles.
Tribunal de Haia, né? É o CIJ, né, de Haia, né, que foi ali é uma representação da África do Sul, do Estado, para apurar o crime de genocídio praticado pelo Estado de Israel, porque essa comissão de justiça de Haia, ela julga estados. É diferente do Tribunal Penal Internacional, que julga indivíduos. Então nós tivemos também representação lá no TPI, no Tribunal Penal Internacional, para apurar a atuação do Benjamin Netanyahu, do seu ministro da Defesa. Nós temos essas representações também. Eu acho que o mundo está admitindo agora, depois de tantas mortes, que está ocorrendo um genocídio. Há um olhar, né? É só olhar, não há... Isso não é questão de ser árabe, não árabe, palestino, muçulmano, judeu, não tem nada a ver. A gente está analisando o fato. Ali o que ocorre é um genocídio. O Estado de Israel que não se comporta como Estado. Que não se comporta como Estado. Então há crimes de guerra, crimes humanitários, genocídio, há uma série de violações ao direito internacional. E o mundo, infelizmente, não sei se começou a acordar ou eu espero que esteja acordando. Sim. Eu acho basta isso. Mas assim, por exemplo, a defesa de Israel hoje, foi hoje ou ontem, né? Ontem. Não, o que diz que é público a relação íntima da África do Sul com Hamas. É só o que me faltava. Então, mas isso não é uma acusação séria? Claro, claro. Uma acusação séria, né? A gente tem comunidades aqui no Brasil, né, onde o tráfico de drogas está lá, né? Os traficantes ficam lá, geralmente no lugar mais distante ali para dificultar o acesso à polícia. E aí esses traficantes podem vir a cometer inúmeros tipos de crime, criminosos em geral. Então a polícia ela precisa acessar aqueles criminosos. Só que a grande parte daquela população, daquela favela, são de pessoas trabalhadoras. De bem. Isso não tem dúvida então nenhuma. Não justifica a polícia como Estado matar todos aqueles moradores para acessar. Eu acho que isso eu escrevi no meu artigo, não foi? Não sei, não li. Eu acho que sim. Eu coloquei que se a polícia quer acabar, desbaratar o tráfico nos morros, ela não pode sair bombardeando o Morro do Alemão de forma aleatória, né? Que interessante, não tinha lido. Olha que nós casamos as ideias. Você viu que o arcebispo da Palestina mandou uma mensagem para nós? Eu falei com ele, eu gosto muito dele, o arcebispo. E até... Ele sempre fala pra gente de uma forma muito clara, é muito diferente, sabe? Eles falarem lá de dentro. Isso é importante. Eu fiz a tradução aqui e coloquei... Porque assim, o pessoal vende uma imagem que é uma coisa só. Bom, antigamente colocava tudo, árabe é muçulmano árabe. Agora todo palestino é terrorista, agora nem mais isso né? Todo palestino é o Hamas. E eu acho que agora nem todo palestino são considerados como animais, que o ministro da defesa dele falou. E é que não tem fim, né? E uma coisa interessante, uma análise que também deve ser feita, uma análise jurídica, é essa desculpa, esse pretexto, né, que o Estado de Israel usa, né, que os terroristas fazem da população civil escudo humano. Isso não é uma verdade, é uma falácia, tanto é que em todos esses bombardeios que teve não se provou zero de que havia ali gente do Hamas onde bombardearam. Mas ainda que fosse verdade, onde é que está na legislação internacional ou mesmo nacional que você pode matar o refém para atingir o criminoso? Não tem. Existe, se aqui no Brasil alguém
fizer isso, um policial matar o refém para poder atingir o criminoso, ele vai preso. Às vezes até matando o bandido vai. Às vezes até matando o bandido. A gente teve, inclusive, aqui no estado de São Paulo, um caso que fez da polícia, né, modificar os seus métodos, que era um marginal com refém numa janela que era angular, Eu né? lembro do E caso. teve o atirador de elite, que é uma decisão extremamente difícil, e acabou acertando a vítima. E aí, né, mudou todos os Isso é protocolos. muito antigo, não é? Faz Eu anos. Sim, assistia, e era ali, vivo. esse caso, o policial, vamos dizer, ele não queria atingir a vítima. De jeito Ele nenhum. ele acabou errando, acabou Isso. agindo talvez com... Agora, o que o Estado de Israel está fazendo, não, ele quer Isso. atingir todo mundo ali. Exato. Você vê que quando eles estão mirando em crianças e mulheres. Isso não tem dúvida nenhuma. E crianças e mulheres significa um retardamento na repopulação. Você está segurando tanto as crianças, que é o futuro deles, como a própria mãe. Né? Você vê que sem querer, não tem nada de não. Eles estão sabendo muito bem o que eles estão fazendo. Muito, muito bem. Muito bem. Nunca se matou tanta criança numa guerra, nunca morreu tanta criança numa guerra como nesse conflito. Eu nunca vi tamanho... E pelo tempo, na Segunda Guerra Mundial, em 5 anos de guerra, se você for proporcionalmente, no conflito de Gaza se matou mais crianças do que na Segunda Guerra Mundial. Eu nunca vi tanta maldade. É Maldade, uma coisa, maldade. perversão. A frieza, você viu o perversão. pessoal comemorando, soldados. Perversão, Você viu perversão. aquele soldado falou assim, não, eu não matei nenhum bebê ainda, eu só matei uma criança de 12, eu quero matar uma criança, um bebê. Não, é um absurdo. Agora espero coisa que, fora do que o normal. mundo esteja acordando e aplique o direito. É importante. Sabe o que me aplicar o assusta, direito. doutor? Sim. Sabe o que me preocupa muito? Quando você vê religiosos que falam de Deus e tal, pregando ódio, pregando a matança do povo palestino, comemorando, falando que é uma coisa Isso é o fim da humanidade, é o né? fim, É o fim da humanidade. Você vê só, quando o presidente Lula pediu o cessar-fogo, o pessoal criticou ele. A oposição criticou. Porque não pode. Foi, gente do céu, vocês em vez de... Oposição, vamos lá, oposição. Tem que ser mais forte na paz. Fala, presidente, você foi muito fraco. Você tem que ser mais firme pedindo a paz. E não levantando a bandeira de genocidas e tal. Não, a gente está. Eu acho que a gente está passando Essa nossa classe política é terrível, A doutor. gente está passando assim um momento muito difícil em Eu lembro termos que- de humanidade. Eu lembro que quando meu pai fez um evento para um político aqui em São Bernardo, eu procurei vocês para convidá-los. Eu lembro que seu irmão que me respondeu, falou assim, eu não posso, preciso evitar. Eu não entendi por quê, né? Eu falei, mas por quê, Toralho? Eu fiquei, é o Cássio, né? Eu falei, amanhã esse mesmo político pode estar uma ação na minha mesa. Então eu prefiro não ir. Eu lembro disso. A gente tem. Vocês têm que tomar A um vida cuidado, do né? juiz é muito solitária. Então você tem que ser justo nas coisas, é Tem isso que que eu ser quero dizer. justo, Você tem que ser tem que- imparcial, ver as coisas que Por exemplo, independente da situação do Hamas, ou do palestino, ou de Israel, não sei o quê, tem que parar a matança e sentar e ver o que vai acabou, fazer. Sentar e resolver. Sentar e resolver. Não, Sentar e vamos, resolver. não, enquanto não resolver, vamos matando as crianças aí. Ali até o que eu digo, né? O Estado de Israel poderia ter tido uma outra reação, e ele na verdade não queria outra reação senão essa, mas ele poderia, por exemplo, exigir dentro do direito internacional a prisão dos líderes do Hamas. Eles mesmo sabiam jeito onde que- eles estavam. Que nem estão Estavam- no território não palestino. estão lá no Catar, estão falando, nós queremos a prisão dos líderes do Hamas. Não, do Poderia jeito que a África resolver. do Sul está fazendo, eles podiam ter feito. Não precisa sair Também, matando 20, não precisa ser 30 mil matando, pessoas. mas ele na verdade o Estado queria isso. Eu acho que eu vejo o seguinte, que lá, historicamente, o presidente com boa ou o primeiro-ministro com boa aceitação, como é que fala? Uma boa aceitação no público, ele geralmente é um primeiro-ministro matador. Ah, sim. Infelizmente, Parece que sim. Né? Infelizmente, o Ehud Barak teve problema. Então, o primeiro-ministro, quanto mais matador, mas eu acho que Netanyahu, do jeito que ele está, com 15% de aprovação e tal,
enquanto não subir a aprovação dele, ele vai continuar matando pessoas inocentes. Simples assim. Eu também acho. Já resgataram, né, processos que estavam parados, já estão começando a Enquanto pressioná-lo dentro, né, dentro do Estado de Dentro do Israel. Enquanto isso, aqui no Brasil e em outros lugares, líderes de igreja chamando eles de povos de Deus, que eles podem fazer isso, não, tá, justificando essa matança, essa tortura, como se fosse uma ordem bíblica. É muito triste. Então, é que a gente, É terrível então, isso. a gente vive não só essa guerra, esse conflito, mas a gente vive a guerra da informação, Também. né? Ou da desinformação. Ou da desinformação, né? Que as coisas chegam e aí essas pessoas têm poder de fala. A gente estava discutindo aqui o 8 de janeiro essa semana, Eu queria né? te perguntar a sua opinião Debate. sobre o 8 de janeiro depois, mas não querendo contar. E eu fui assistir um documentário da BBC, né, onde fala que se julgam líderes religiosos, porque às vezes nem tem uma igreja física, né, mas se denominam pastores na internet com 500 mil seguidores, e aí ele chega e fala assim, olha, eu recebi de Deus que o presidente Lula, na época, não presidente, né, na época das eleições ali, ele vai adotar a bandeira vermelha para o nosso país, vai deixar de ser verde e amarelo. Poxa, a gente já foi governado por 2 mandatos pelo Lula. Depois a Dilma, nunca se falou sobre isso. Se fosse uma novidade... Ou queria fechar igrejas. E fechar igrejas. E Você as pessoas Você lembra acreditam aquela moça nisso. que foi lá lá em Brasília, lá no parlamento, tinha uma homenagem com a bandeira do Japão. Você viu? Eu vi. Você viu? Gente, estuda! Olha, a bandeira já tá ficando vermelha. É um absurdo. Eu acho que a desinformação... E a gente tem esse trabalho, inclusive, do Supremo Tribunal no combate às fake news. Isso é um problema, porque as pessoas acreditam. As pessoas acreditam, elas não pesquisam. Não pesquisam se aquela informação, a fonte daquela informação, se aquilo bate. Às vezes você bate no Google, você vê que é mentira. Coisa simples. Tem gente que acredita que a Terra é plana, né? Tem. Ainda tem gente acreditando. E a internet é todo mundo juiz, né, doutor? Todo mundo é juiz. Só que para ser juiz, né, há um estudo. Há tudo isso. Tem que prestar um concurso público difícil. Exatamente, né? E só que as pessoas agora todos são juízes. É como na época de Copa do Mundo, todo mundo vira técnico de futebol. Né? E a gente está vivendo hoje a mesma situação, todo mundo quer ser juiz, você julga, hoje ele te elogia, amanhã você julga um outro caso, como foi o caso Lula Aécio, aí você não é mais um bom juiz. Sim. Eu queria... Você terminou o que você está falando ou não? Porque é para voltar a gravação. Não, vamos falar do 8 de janeiro, porque aí depois eu Deixa vou eu fazer uma pergunta. A regulamentação. Dessa vez você não parou, não deixou eu falar, meu. Pode falar. Vai lá. Mas eu tô 8 brincando de janeiro, aqui. o doutor não. É que geralmente eu não deixo ele opinião, falar, né? E dessa vez eu escolhi deixar ele bastante falar, porque é a área dele, ele estudou muito sobre o senhor e tal. Então, tô deixando. Pergunta, faz a sua. Então, você havia perguntado do 8 de janeiro, Eu queria que ele falasse sobre o 8 de janeiro, vamos falar do 8 de juridicamente, janeiro. o que ele achou, se é. À vontade, doutor. É uma tentativa de golpe, não é. Olha, pelo que eu lembro, assim, dos últimos 30 anos, praticamente quase desde a Constituição de 1988, eu nunca vi um ato dessa magnitude. Foi a primeira vez. Eu não lembro se teve algo pior que isso. Eu não lembro realmente. O pessoal entrou lá, que o pessoal do MMST, mas entrou vandalismo, né? Eles invadiram para vandalizar, né? Tentaram, né? Chegou ali, teve uma barreira, você né? fala sim, em outro ato, não de 8 de janeiro. Foi em 2000 e... mas eu acho que não teve essa magnitude, não, porque não esse ato de 8 de janeiro, especialmente, houve um atentado às instituições democráticas. Quer dizer, não invadiram fazenda ou invadiram prédios públicos, invadiram o coração das instituições democráticas. Congresso, Supremo Tribunal Federal, e aquilo foi orquestrado, não foi uma coisa aleatória. Então, na minha percepção, aquilo se encaixa sim como golpe, tentativa de golpe. Foi frustrado, né?
porque não houve adesão, porque ali eles esperavam a adesão dos militares para dar o checkmate. Precisava desse complemento. Precisava né? desse complemento, e não houve, né? Então, mas eu acho que houve sim uma tentativa de golpe. A brasileira, tudo bem, né? Eu acho que não foi uma tentativa assim armada, né? Mas com paus e pedras. Mas sobre o ex-presidente Bolsonaro, se ele tivesse ficado, ele ficou quieto, Ele ficou não, quieto. não assumiu a derrota. Eu vou dar uma de advogado de acusação. Ele, durante o seu mandato, falou: estou esperando autorização, só estou esperando ver o que o povo quer, né? Começou a dar sinais. Falou-se do artigo 142 Da Constituição. da Constituição. O pessoal, o pessoal da sua bancada e tal, os deputados, senadores, falavam muito sobre essas coisas. Aí ele perde a eleição. Antes de perder a eleição, ele chama os embaixadores e fala que as eleições são fraudadas, são questionas as urnas. Aí a gente vê o que aconteceu lá com o Trump, lá, que ele era muito... Ele tinha o Trump como se fosse aí, aconteceu aquela invasão ao Capitólio. Aí ele perde as eleições. E ele fala o quê? Não fala nada, não assume. Omisso, né? Ficou omisso. E depois antes ele fala, eu vi tudo juridicamente que eu podia fazer e não deu para fazer nada. Ele faz esse comentário. E ele vai embora para os Estados Unidos e não passa a faixa, deixa o povo que estava apoiando ele lá na porta e ele fica lá esperando nos Estados Unidos. Entrou com visto de presidente, passaporte diplomático, teve que se virar para justificar porque ele não era mais presidente. E o pessoal entra 8 de janeiro. Ele é culpado. Quando se fala culpado, né, doutor? Assim, juridicamente ele é culpado ou moralmente culpado, né? Não, eu acho que têm sido feitas investigações. É claro que para o processo penal, para um processo de culpabilização, precisa ter elementos. Se esses elementos forem reunidos, agora aparentemente, pelo histórico, pelo que ele vinha falando, pelo histórico eu acho que ele está por trás. É um achismo agora. Agora a gente precisa encontrar elementos. É que se ele falasse, não, se ele assumisse a derrota, falasse para as pessoas voltar para casa. Claro. E depois o pessoal estava na porta de quartel, não estava na praça. Dos Três Poderes, né? Estava lá na Praça dos Poderes, estava no porta de quartel pedindo para o Exército entrar e assumir para o próprio Bolsonaro retornar. Tinha o pessoal pedindo para o extraterrestre ajudar e tal. Mas isso eu acho que ele está por trás. Tanto é que teve aquele dado importante, que eu acho que a gente não pode esquecer, do ministro da Justiça da época dele, né? Que foi encontrado um documento ali que seria vamos dizer, uma normativa, né? Uma normativa para esse golpe, né? Ali... Eu acho que tinha tudo. Eu acho que o que ocorreu para mim é que não houve adesão das Forças Armadas. Acho que eles tentaram achar algum caminho e o Exército falou não. Força Armada falou não. Forças Armadas não quiseram. Estava namorando, né? Parte do... Tava. Mas eu acho que, de um modo geral, as Forças Armadas não aderiram. Agora eu vi uma comunicação do CID lá, então. Falando, fala para o presidente que nós entramos nessa, nós vamos para cima. Ele falou, não, o presidente não quer. Eu entendi, naquele momento, que o presidente Bolsonaro pode ser inocente. Por quê? Porque poderia ser que ao redor dele... Eles queriam uma pressão, todos os generais... Só que ele, o presidente Bolsonaro... O dolo, né? Ele mesmo não queria. Ele mesmo... O dolo. Olha, pode ser. Ele falou, eu não quero. Tipo, você falou, não adianta insistir que o presidente não quer. Você lembra aquela conversa com o Cid? Eu lembro que teve uma conversa. Então, isso me dá a entender que pode ser... E ele não acho que a culpa dele está na irresponsabilidade dele não falar com o povo dele. Pode ser que seja isso. Por isso que a gente tem que fazer uma investigação isenta, tal. Se encontrar elementos, rastros do crime, tudo bem. Agora, aí eu acho que tem que responsabilizar ele.
Aí, Sim. mas tem que encontrar esses vestígios de crime. Agora, pode ser que seja isso, Ali. Ele realmente não queria. Falou, não... Pode ser que ele não queria, mas ao redor dele quer. Quer. Foi o que eu mais senti, eu li pra falar a muita verdade. coisa, que parece que a mulher dele queria, o filho queria, eles incentivavam ele, mas ele não Parece, queria. eu acho que ele talvez seja o menos culpado ali, vai. Pode ser. A gente não pode pré-julgar. Não, né? não, mas eu sinto que ele pode ser o menos, mas é o grande responsabilidade, o grande erro é ele não ter ouvido o próprio general Mourão, que ele falou, não, você não vai falar com o seu povo? É verdade. Isso para mim, porque eu posso ficar quieto. O presidente da República não. Não pode ficar Não quieto. pode, ele é o pai da nação. Ele tem que vir e falar Sim, tô com certo. transparência. Ele verdade. tem que falar, e a coisa certa, e não ficar vivendo de fake news, né? É verdade. E aí? Até a respeito disso, né? Antes de encerrar, eu quero que meus filhos entreguem um presentinho aqui para você. Eu também quero o presente. Antes. Antes disso, um pouquinho a gente viveu, né, a questão da pandemia, né, doutor? E vinha muito aquela questão da imposição das máscaras, havia esse conflito do governo federal com governos estaduais, principalmente aqui em São Paulo, e aí muita gente falava assim, mas decreto não é lei, né? E tinha um reforço do presidente nesse sentido, né? Ele se recusou a usar máscara. Quer dizer, ele recusava a cumprir a lei, né? Do seu próprio ministério. A indicação do seu ministério, tanto que foi multado, e agora a gente tem, né, o governador atual fazendo uma lei de anistia, né, que só o Bolsonaro tinha 900 mil reais ou mais de R$1 milhão em multas. Mas para falar um pouquinho sobre essa questão do decreto não é lei, doutor, eu usava o exemplo para os meus amigos o seguinte: eu ou qualquer outra parte, a gente pode ingressar num fórum, né, no fórum do senhor, com uma regata, com uma bermuda? Provavelmente não, porque tem normativas ali que... Normativas internas que falam que são abaixo do decreto específico. Mas, por exemplo, às vezes a polícia conduz um indivíduo preso que na hora da sua prisão estava sem camisa. Ele vai passar ali pela audiência de custódia, se alguém não arrumar a camisa para ele, tá de chinelo, né? Então, dentro da normativa do próprio tribunal vai ter exceções. Por exemplo, se eu bater na porta lá do senhor, a gente está julgar um caso que a única testemunha que eu tenho é um morador de rua, mas ele não tinha uma outra roupa, ele estava ali com uma regata, roupa rasgada. Ainda que o segurança me impeça de entrar, se eu for conversar com o juiz que vai julgar, o juiz que administra o fórum, vai haver essa sensibilidade de abrir uma exceção, porque é um caso pontual, né? Então essa questão as pessoas, os leigos, decreto não é lei, baseado numa autoridade que tinha que fazer justamente a função contrária de tudo isso, né? Verdade. Decreto não tem poder de lei? O decreto ele serve para regulamentar uma lei. Então vem a lei, geralmente às vezes ela não explica bem como é, como não é, e aí vem o decreto para regulamentar. Ele tem suas limitações. Ele não pode também extrapolar, dizer coisas que a lei não diz, né? Ele tem que regulamentar aquilo. E o regulamento interno, eu me lembrei da questão do Alexandre de Moraes, bravo com o cara da OAB, pedindo resposta, como que é? Oral, né? O advogado queria fazer uma sustentação oral no agravo. Sustentação oral no agravo. E o Alexandre de Moraes falou que não, que o regulamento é aqui interno e tal. A OAB fala que... Os tribunais regem a sua rotina interna. Então, e a lei, ela inclusive diz em quais casos o regimento interno dos tribunais pode haver sustentação oral e não, né? Tem casos que há, por exemplo, num recurso de apelação, aí há sustentação oral. É porque ele fala, o pessoal da OAB fala assim, que tudo bem, ele tem, mas que essa regulamentação não é superior à Constituição e a Constituição me dá o direito de falar, coisa assim. É tudo conversa de advogado. Eu acho que você pode questionar, né? Você pode questionar, mas... Senão aí cada um vai interpretar a lei do jeito que ele quer. Exatamente. E vai fazer o que quer,
né? E aí vira uma bagunça. Então eu acho que se existe uma norma dentro daquele tribunal, existe um jeito só de você não obedecer àquela norma. É através de uma ação para que se declare a inconstitucionalidade ou a ilegalidade. É uma ação. Agora você, moto própria, você ir querer enfrentar, Sim. eu acho isso errado, né? É isso, bom, eu tô preocupado aí com o tempo, senão a gente Vamos fica lá, até vamos amanhã, lá. né? Eu preciso ganhar o presente. Cadê? Eu também quero. Ô, Rambo, você pode ajudar a gente com a câmera aqui? Isso. E apresente eles, por favor. Vem aqui só pra... Bom, aqui são meus filhos, né? O Walid Maslon e o Amir Maslon, que estão aí presentes. Muito obrigado. É um kit do escritório deles de advocacia. Vamos fazer advogado. isso. Obrigado, viu, gente? Muito obrigado. Espero que vocês gostem. Ah, que bom, que bom. Obrigado mesmo. Escritório Maslon. Obrigado. Depois eu vou pedir para você manda uma mensagem aí do seu escritório. Pode deixar. Tá bom? Vou colocar aqui, ó, para aparecer o nomezinho dele. Então, assim, tá alto aqui. Vou colocar um pouquinho mais para cá. Vou colocar esse Maslon aqui, pronto. É isso aí. Olha, Dutrale, muito obrigado. Se quiser mandar uma mensagem final, aqui é a sua câmera. Eu espero que esse podcast continue crescendo como está, atingindo aí quase 2 milhões de visualização em poucos meses de funcionamento, de estreia. Quero dizer que eu tenho acompanhado o seu podcast, ele tem trazido muitas informações, muito conhecimento para o público. E eu acho que a gente está precisando disso, porque são informações verídicas, né? Aqui não tem fake news. E espero que o seu público continue acompanhando, continue aderindo a essa proposta maravilhosa desse podcast. E desejando sucesso para todos. Um grande abraço a todos. Muito obrigado. E muito sucesso a todos. Muito obrigado. Doutor. Obrigado a todos. E o canal está aberto. Se estiver à disposição quando quiser. Se posicionar algum tema. Eu quero voltar sim. Eu vou convidar o senhor, não sei se o senhor pode ou vai querer, né? Eu queria que você fizesse parte do nosso grupo, se quiser escrever ou fazer um áudio, um vídeo todo mês, toda semana, sobre as questões jurídicas, uma análise sobre uma coisa interessante. Eu queria dedicar esse espaço do Café com Bolo. Agradeço uma honra, imensamente. uma honra. Se o senhor não puder vir, pelo menos lá no seu gabinete, dá para a gente preparar uma câmera e você... Eu fico à disposição de vocês. Gostaria mesmo. Se estende a vocês, inclusive, também se quiser um tema específico, não sei qual que é a principal área de atuação do escritório. Eles têm atuado em várias áreas. O forte mesmo é criminal e tributário. Que legal. Mas eles têm atuado em outras áreas porque eles têm uma equipe de 12 advogados. Que legal. Temos a reforma aí, né? Vocês vão ter que vir aqui explicar a reforma tributária, porque se eu já não entendia de tributário... Está cada vez mais confuso. Não ajudou muito, né? Toda vez que a gente pensa em aprender um pouquinho sobre essas questões... Aí muda a lei. Aí eles mudam a lei. E essa reforma tributária é uma reforma, assim, diferida, né? Porque ela vai levar 10 anos aí para terminar. É uma coisa de louco. Tem várias questões. Muitas regulamentações. Mas até porque estava uma bagunça, né? Para arrumar... É verdade. Mas o que eu acho que todo mundo espera é que reduza um pouco a carga tributária do empresariado, né? Porque é quem gera emprego, quem gera riqueza, quem faz PIB, né? Me parece que não vai, né? Parece que vai reduzir. Vai subir, né? De um jeito ou de outro. Acho que precisaria vir a reforma administrativa, né? Talvez o impacto seria maior, né? É isso aí, pessoal. Deu aí 1h40 de podcast, maravilhoso. Bacana. Tivemos a honra de receber o ilustre desembargador federal Ali Maslum, Dr. Ali Maslum, grande homem. Pessoal, muito obrigado por nos assistir. Segue a gente lá, Café com Bolo, cafécombolo.podcast. Estamos lá no YouTube, no Instagram, então tudo que é canto.
Só vai aparecer no TikTok e no Spotify. Eu não consigo falar. Spotify. Chique. É isso aí, pessoal. Muito obrigado a todos aí. Obrigado a todos. Obrigado.